Olá, tudo bem? Este é o meu sinal. E o meu nome é Fábio de Sá. Fabiodessa. Você sabe o que é ficção científica? Uau! Ficção científica é um gênero literário ou cinematográfico que une ficção, C cedilha, A, tio, O, com ciência, Ciencia. Ficção é um termo utilizado para denominar histórias que surgiram da imaginação de alguém, ou seja, histórias que não são reais. Quando unimos a ficção com a ciência, essas histórias acabam contando com elementos futuristas e tecnológicos. A ciência se torna a parte fundamental da história. Em Frankenstein, Frankenstein, por exemplo, um cientista costura pedaços de pessoas mortas para criar um novo homem. Assustador, não é? Sem o personagem do cientista e seus conhecimentos, essa história não existiria. Então isso significa que as histórias de ficção científica podem acontecer na vida real? Não! Eu que não quero encontrar o monstro do Frankenstein andando pela rua. A ciência não entra na história como uma forma de comprovar a sua veracidade, mas como uma maneira de tornar a história verossímil. Verossimil. Você sabe o que isso significa? Verossímil é algo que parece verdadeiro, ou seja, algo que faz sentido dentro do universo da história, não na vida real. Os autores de ficção científica se baseiam em conceitos da ciência para criar uma história com algo que ainda não foi inventado. Algumas invenções acabam se mostrando verdadeiras, como é o caso das videochamadas, que apareceram em muitos filmes de ficção científica antes de terem sido realmente possíveis. Outras invenções, como o monstro do Frankenstein, talvez nunca se tornem realidade. Às vezes, a verossimilhança das histórias de ficção científica é tão bem feita que algumas pessoas podem acreditar que elas são reais. Em 1938, um jovem chamado Orson Welles, Orson Welles, fez uma interpretação do romance Guerra dos Mundos em um programa de rádio. A maneira como ele contou a história foi tão convincente que parte da população dos Estados Unidos acreditou que o país estava sendo invadido por alienígenas. Se as histórias de ficção científica não são necessariamente reais ou possíveis de acontecer,
O que as diferencia de uma história de fantasia? Numa história de fantasia, o evento principal não está relacionado à ciência, mas à magia. Pense numa história de viagem no tempo. Se o protagonista for um mago que tem o poder de viajar no tempo, essa é uma história de fantasia. Agora, se o protagonista é um cientista que cria uma máquina que permite que ele volte no tempo, então esta é uma história de ficção científica. Ficou mais claro? Ótimo! As obras de ficção científica costumam refletir os nossos medos, como o medo do próprio homem e o medo dos avanços da tecnologia. Eu adoro esse tipo de história, é intrigante e nos faz pensar. Você também gosta de ficção científica? Qual dessas histórias é a sua favorita? Compartilhe com seus colegas! Hoje nós conversamos sobre o gênero da ficção científica, quais são as suas características e como ele se diferencia de outros gêneros. Agora vamos revisar alguns dos sinais que utilizamos hoje. Ficção científica, gênero literário, cinematográfico, tecnológico, futurista, veracidade, verossimilhança, convincente, fantasia, protagonista. Nosso encontro termina por aqui. Até o próximo. Tchau!